Oi meninos, esse vídeo que nós vamos tratar hoje são os direitos sociais. Primeira coisa, os direitos sociais, eles são direitos, são conhecidos como são direitos fundamentais. Dentro do conceito que nós trouxemos, os direitos sociais são direitos fundamentais do homem e caracterizam-se como verdadeiras liberdades positivas de observância obrigatória em um Estado social de direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida dos hipossuficientes, visando a concretização da igualdade social e são consagrados como fundamento do Estado democrático no nosso país, no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. O que são esses direitos sociais? Os direitos sociais, turma, em regra, eles são direitos de segunda geração. Eles surgiram após os direitos de primeira geração, que consagraram direitos individuais. Lembre que os direitos chamados direitos de primeira geração, eles surgiram logo após a Revolução Francesa. O grande marco histórico do surgimento dos direitos de primeira geração foi a Revolução Francesa. Quais as principais características do direito de primeira geração? Os direitos de primeira geração são aqueles direitos chamados direitos individuais, né? São os direitos individuais dos cidadãos, que consagraram principalmente o direito à vida, à igualdade, à liberdade. Esses foram os direitos individuais. Esses direitos individuais, eles em regra, eles exigiam que o Estado não interferisse na vida dos cidadãos, por isso eles eram chamados de direitos negativos. Ao passo que, ao longo da história, após conquistado esses direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, surgiram outras necessidades. Que outras necessidades? Com a Revolução Industrial, principalmente, uma grande classe de trabalhadores trabalhava nas indústrias, principalmente na Inglaterra, sem ter qualquer direito de grupos. Então, os direitos sociais, eles surgiram já a partir dessa Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, né? E aqui no Brasil, os direitos sociais, eles foram enquadrados, eles foram trazidos para o Brasil a partir da Constituição de 1934. Então, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de que são direitos conquistados há menos de 100 anos. E são direitos que referem-se a direitos de coletividade, direitos de grupos sociais. Esses direitos de segunda geração, eles são direitos que resguardam principalmente a obrigação do Estado prestar algo. Então, eles exigem que o Estado, ao invés de se abster em relação à prática de alguma coisa, que o Estado garanta, que o Estado haja. Por essa razão, eles são chamados de liberdades positivas, porque exigem uma atuação estatal. E caracterizam-se exatamente por serem direitos coletivos. Então, os direitos sociais, eles são direitos coletivos, eles são consagrados como direitos de segunda geração e são direitos que têm por grande característica obrigar o Estado a praticar alguma coisa. A natureza jurídica são normas de ordem pública, com características imperativas, invioláveis, portanto, pela vontade das partes contratantes, principalmente porque esses direitos sociais, esses direitos coletivos, eles se referem, em regra, a direitos trabalhistas. Observem, gente, que esses direitos, eles são direitos de ordem pública, são normas de ordem pública, são normas que devem ser observadas por toda a sociedade. Em regra, gente, são direitos imperativos, invioláveis, e sobre esses direitos recai o princípio da irrenunciabilidade por parte do trabalhador. Em regra, o trabalhador ele não pode renunciar a esses direitos previstos na Constituição Federal. Todavia, turma, nós temos percebido, principalmente após a reforma trabalhista, que está havendo uma flexibilização dos direitos trabalhistas, uma precarização dos direitos trabalhistas.
O que isso significa? Isso significa que esses direitos que foram garantidos pela nossa Constituição Federal, hoje eles estão sendo relativizados em nome da empregabilidade. Disse que é necessário que os trabalhadores abram mão de seus direitos para que eles possam ter empregos. Então, essa é a tônica, essa é a mentalidade dessas reformas trabalhistas, fazer com que o trabalhador tenha menos direitos. A justificativa é que essa é a quantidade de direitos previstos na Constituição Federal, que recai sobre o trabalhador e como ônus para o empregador, eles tornam o trabalho no Brasil caro. Essa é a grande desculpa, né? Então, atualmente nós temos visto que esse princípio da irrenunciabilidade ele está sendo flexibilizado. Bom, onde é que se encontram os direitos sociais dentro da nossa Constituição, dentro da nossa Carta Magna? Os direitos sociais eles estão previstos no artigo 6º, 7º e seguintes da nossa Constituição. 6º, 7º e 8º da nossa Constituição estão lá os direitos sociais. Esses direitos, gente, eles estão no capítulo dos direitos sociais, que é um capítulo que está dentro do título dos direitos fundamentais. Então, eu posso dizer que os direitos sociais eles são direitos fundamentais? Sim, eu posso dizer que os direitos sociais são um direito fundamental porque ele está previsto no título dos direitos fundamentais, tá certo? Então, é um direito fundamental e por ser um direito fundamental, ele se subordina à regra da autoaplicabilidade prevista no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que traz que os direitos fundamentais são autoaplicáveis. Professor, o que significa dizer que eles são autoaplicáveis? Significa dizer que, mesmo ele não tendo uma lei regulamentando esse direito, mesmo quando a Constituição exija que eu tenha uma lei regulamentando este direito, mesmo na ausência dessa lei, o empregado ele pode acionar o judiciário para que o judiciário supra essa ausência dessa norma, utilizando-se, em regra, o chamado mandado de injunção. Então, o mandado de injunção, vocês viram em um dos vídeos que eu postei para vocês, que o mandado de injunção ele é um remédio constitucional que visa provocar o judiciário para que o judiciário determine pela elaboração de uma norma esta que a Constituição exigiu que fosse realizada, que fosse feita, mas o legislador não fez. Então, a ausência, muitas vezes, dessa norma impede que os cidadãos possam gozar de direitos que eles têm previstos e garantidos na Constituição Federal. Então, quando eu impetro esse mandado de injunção, eu viso fazer com que a norma seja elaborada. E caso a norma não seja elaborada, é possível que o judiciário me dê uma solução concreta para o caso concreto, para aquela situação que eu estou precisando na norma, em face, principalmente, ao que nós estamos hoje vivendo, que é o chamado neoconstitucionalismo, né? E principalmente por conta do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que me garante que as normas dos direitos e garantias fundamentais são autoaplicáveis. Quais são esses direitos previstos no artigo 6º? O primeiro deles é o direito à segurança ao emprego, e aqui eu trago para vocês o rol dos direitos sociais e a gente falar um pouquinho sobre a segurança do emprego. Quais são os direitos sociais? O artigo 6º traz, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição Federal. Observe que essa é uma redação trazida pela Emenda Constitucional número 90 de 2015, que fez acrescentar a esse rol o direito ao transporte. Então, o direito ao transporte ele é um direito social previsto na Constituição Federal, tá certo? Gente, cabe mencionar que esse artigo 6º, ele traz um princípio, né? Ele não é uma regra, é um princípio. Por quê? Porque, na verdade, ele traz aqui um mandamento muito geral, um mandamento muito amplo. Diz que são direitos, mas não diz como eles devem ser, como é que eles devem ser dados aos cidadãos, tá certo? Ele é uma norma principiológica e ela é uma norma programática, tá certo? A ideia, isso aqui ele traz um ideal do que seriam os direitos dos cidadãos.
Agora, isso tem uma implicação muito importante. Por quê? Não basta que a Constituição faça essa previsão e não garanta um mínimo, tá certo? Não basta que ela dê essa previsão e não garanta um mínimo. Porque se eu tenho uma Constituição que me garante todos esses direitos, mas que na prática esses direitos não são alcançados, na verdade essa Constituição, essa lei, ela não vai ter a confiança, ela não vai ter a legitimidade da população. Tá certo? A população ela vai se sentir enganada por essa Constituição que muito lhe promete e pouco lhe dá. Então, gente, vige dentro do nosso país um princípio da mínima garantia. Né? Um princípio da mínima garantia. O que é esse princípio dessa mínima garantia? Em que o Constituinte lhe dá todos esses direitos e o legislador e o administrador, eles têm que garantir um mínimo disso que está sendo previsto aqui. E a própria Constituição e as leis infraconstitucionais, elas garantem, por exemplo, um mínimo. Vou dar um exemplo para vocês. No que diz respeito à educação, qual é esse mínimo que é exigido? O mínimo que é exigido em termos de educação é que todos tenham direito à educação infantil, básica e fundamental. Né? Não se garante, por exemplo, que todos tenham direito à educação no nível superior, mas básico e fundamental todo brasileiro tem que ter, é obrigatório, tá? Saúde, tratamento de saúde e medicamentos de saúde para doenças tratamentos de alta complexidade e atendimento básico de saúde. Então toda a população ela tem direito a esse mínimo, tá bom? E o artigo 7º ele traz os direitos dos trabalhadores. Aqui é mais claro, ele é mais direcionado a uma determinada categoria. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Cabe aqui mostrar essa situação de que é um direito também dos trabalhadores rurais. Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Observe que o artigo 7º, quando ele traz, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, que esses direitos previstos esse rol previsto aqui é apenas um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. A primeira questão é a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória, entre outros direitos. Primeira coisa, então, o primeiro direito protegido é o direito ao emprego. É o direito ao emprego. E esse emprego ele é protegido conforme uma lei complementar. Observe que a Constituição aqui ela pede exatamente o tipo de lei que ela quer. Ela quer uma lei complementar, não pode ser uma lei ordinária, não pode ser tratada por medida provisória, tá certo? Então, por meio de lei complementar, tem-se estabelecido essa garantia em relação à despedida arbitrária ou sem justa causa. Observe que a Constituição ela traz duas situações, despedida arbitrária ou sem justa causa. O que é a despedida arbitrária? A despedida arbitrária, gente, ela possui um motivo. Ela possui um motivo, que pode ser um motivo econômico, pode ser um motivo disciplinar, ou pode ser um motivo econômico, disciplinar, ou pode ser um motivo técnico. Né? O que é o motivo econômico? A falência. A falência. A empresa aí faliu, e o empregado vai ser demitido, né? Vai ser despedido. É uma despedida arbitrária. O outro motivo da despedida arbitrária é um motivo técnico. O empregador comprou uma máquina que vai substituir 4 empregos. É um motivo técnico para a despedida arbitrária. E o terceiro é uma despedida disciplinar. Quando por alguma razão o sujeito, mesmo não tendo dado razão para uma despedida com justa causa, a pessoa reiteradamente chega atrasado, né? Então pode acontecer uma chamada despedida disciplinar. É diferente de sem justa causa. Sem justa causa não tem motivo, não tem causa nenhuma. Simplesmente não gostei do trabalho do cidadão e não quero que ele continue. Mas mesmo nessas situações aqui, a lei complementar ela vai prever uma indenização compensatória por aquele sujeito ter perdido o seu emprego. Também é direito do trabalhador o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Então só faz jus ao seguro-desemprego quem teve um desemprego involuntário. Esse seguro-desemprego ele é um dos auxílios, né, da Previdência da assistência social. Ele é um
um auxílio assistencial e só faz jus ao seguro-desemprego quem trabalhou com carteira assinada por um determinado período de tempo. Então ele vai receber um determinado valor por um determinado período de tempo até que consiga se reenquadrar no mercado de trabalho. Também é direito do trabalhador, urbano e rural. O seletista, tá, gente? O servidor público não tem direito ao FGTS, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, quem é empregado seletista pode ser também, gente, os empregados públicos. Aquelas pessoas que trabalham nas empresas públicas em sociedade de economia mista, eles são chamados de empregados públicos. Eles também são regidos pela CLT. Eles também têm carteira assinada. Então, aquele pessoal, assim como todas as pessoas que trabalham com carteira assinada e são regidos pela CLT, eles têm direito ao FGTS, Fundo de Garantia, que é uma espécie de poupança. O inciso 4º, ele prevê o chamado salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado. Gente, antigamente existia a possibilidade de cada estado estabelecer seu salário mínimo, né? Hoje nós temos um salário mínimo que ele tem um valor nacionalmente estabelecido, né? E esse salário mínimo, pela Constituição, ele teria que, teoricamente, ser capaz de fazer com que o empregado ele atendesse às suas necessidades vitais básicas, né? Assim como a de sua família. Referentes a gastos com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Esse salário hoje é um pouco mais de R$1.000, né? R$1.048. Existem estudos que fazem um cálculo com que seria o mínimo necessário para uma família de 4 pessoas, o mínimo necessário seria de aproximadamente R$4.500. A gente sabe que isso não é o valor que realmente é pago, mas é o que dentro dos cálculos do governo que seria possível para que os empregadores pudessem pagar, né? E garante-se ao salário mínimo um reajuste periódico. Observe que ele não fala em aumento real, ele fala em reajuste periódico, que é aquele reajuste em relação à inflação, que deve ser recomposta anualmente, ou seja, aquilo que da inflação que foi acumulada durante o ano 2020, isso vai ser o valor que será o valor do reajuste do salário mínimo do ano seguinte. Isso é o mínimo de reajuste previsto na nossa Constituição. Outro direito é o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Algumas categorias elas possuem um piso salarial, exemplo, professor da rede primária de ensino, ele possui um piso salarial. Tá certo? É o mínimo pago para aqueles profissionais dentro de cada complexidade do trabalho. Outro direito é a irredutibilidade do salário. Então, o trabalhador, quando ele é contratado, ele tem lá assinado na sua carteira, ele recebe 2 salários mínimos. Toda vez que tiver reajuste do salário mínimo, ele vai ter o reajuste dele. Eu não posso depois recontratá-lo por um salário mínimo e meio, mandá-lo embora e recontratá-lo por um salário mínimo e meio, tá certo? Salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. O que isso quer dizer? Muitas vezes, determinados ramos da economia, eles passam por crises financeiras e então o sindicato daqueles trabalhadores, eles possuem a legitimidade para negociar com o sindicato patronal daquela determinada categoria e, para evitar demissões em massas, grandes demissões, fazem acordo coletivo admitindo a redutibilidade salarial. Tá certo? Mas, em regra, não se admite redutibilidade salarial. Nós estamos passando por uma situação agora em que, por meio de medida provisória, se admitiu a redutibilidade salarial mediante também a redução da carga horária, né, em razão da pandemia, né, e os empregados eles estão autorizados a reduzir até 50%, até 75% do salário dos seus empregados, mediante acordo individual, sendo que o governo vai chegar a uma contrapartida para tentar complementar um pouco mais essa renda.
Além disso, a garantia de salário nunca inferior ao mínimo, tá? Mesmo para aquelas pessoas que possuem salário, uma remuneração variável. Quem são essas pessoas que possuem remuneração variável? O pessoal que trabalha principalmente em shopping center, em comércio, que parte da remuneração dele é de acordo com as vendas, né? Então, vamos pensar que no mês uma pessoa vendeu pouco, né? Se eu fosse calcular tão somente baseado na comissão, que o salário desse pessoal normalmente é em comissão, ele não chegaria, a comissão dele não chegaria no salário mínimo. Então o empregador é obrigado a complementar para que se chegue no mínimo ao salário mínimo. Então é por isso que esse pessoal que trabalha com comissão, eles têm metas a bater, né? A primeira meta é aquela meta mínima para que ele, em comissão, receba o salário mínimo. O ideal é que ele sempre receba muito mais. 13º salário com base na remuneração integral. É o 13º salário que as pessoas às vezes chamam de gratificação natalina, tá? É o 13º salário. Gente, esse 13º salário não é nenhum benefício não, tá? Se vocês pegarem a quantidade de semanas do ano e dividir por 4, que teoricamente é a quantidade de semanas que nós temos em um mês, vocês vão ver que vai dar 13. Então, na verdade, o 13º salário é quando você pega o número de semanas e divide por 4. Nós temos o que seria correspondente a 13 meses, por isso um 13º salário. Tá? Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Gente, quem trabalha à noite, o horário noturno, normalmente ele é 50% remunerado e 50% a mais do que o trabalho diurno, tá? Então, por exemplo, a hora do empregado durante o dia, ela custa R$10. À noite será R$15. Então, em regra, o trabalho noturno ele é remunerado com 50%, valor 50% maior do que o trabalho diurno, né? Além disso, a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção dolosa. Turma, o empregador ele não pode, sob hipótese alguma, reter o salário do empregado, tá bom? A única retenção que se permite do salário do empregado é para o pagamento de pensão alimentícia. E mesmo assim, essa retenção é determinada por um juiz, por uma sentença judicial ou por um acordo judicial, tá certo? Então, o empregador, ele não pode, por exemplo, naquele caso, o pessoal que compra nas lojas em que eles mesmos trabalham, o empregador não pode, ao pagar o salário, já descontar aquele valor que o empregado deve na loja, tá certo? Isso é retenção dolosa do salário. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então, gente, é garantido ao empregado a participação dos lucros da empresa, né? Em determinadas empresas, existe essa chamada PL, que é a participação nos lucros finais, que não tem nada a ver com a remuneração, não está incluso na remuneração, tá? Ele não está previsto na remuneração. É um bônus, é um valor a mais pago ao empregado, tá certo? Vamos lá. Salário família para os seus dependentes. Esse salário família é normalmente pago ao empregado baixa renda, que ele recebe até um salário mínimo, ele recebe um abono chamado salário família por dependente, que é um valor de 50 e poucos reais. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Então, em regra, a duração do horário normal de trabalho não pode ser superior a 8 horas, né? Com intervalo 8 horas diárias, com intervalo intervalo para almoço e intervalos para descanso. O que exceder essas 8 horas, gente, é chamado de trabalho extraordinário, que deve ser remunerado de uma forma diferente. Ou eu tenho essas 8 horas diárias com essas pausas, né, para descanso e para almoço, ou eu posso também fazer um acordo com jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. O que é isso? É quando você faz o que a gente chama de turnão, trabalha 6 horas direto, sem intervalo, né?
Isso normalmente acontece naqueles tipos de empreendimento que não pode parar, por exemplo, fábricas, indústrias, em que o empregado ele não pode parar, então ele trabalha 6 horas seguidas, tá? Também, gente, não é certo colocar fralda no empregado para ele fazer xixi ali na fralda e não sair nem pro banheiro, tá bom? Mas mesmo esse pessoal que trabalha, isso tem acontecido, isso é uma prática criminosa, isso é uma prática criminosa. Agora o pessoal tem feito o controle da quantidade de horas, quantas vezes que a pessoa vai ao banheiro, tá? Eles têm vários fiscais que analisam essa atuação, né, a forma do empregado atuar. Né? Mas não é raro a gente ver denúncias de empregados que possui um fiscal que está fiscalizando e dá a ele a quantidade de minutos ou que inclusive impede que ele vá ao banheiro. Repouso semanal remunerado, e aqui, gente, a palavra importante é preferencialmente aos domingos, não é obrigatoriamente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. O que é isso? Se a jornada é de 8 horas, todas as horas a mais que exceder a 8, ela será chamada hora extraordinária, tá certo? E ela é remunerada a 50% a mais do que o valor da hora normal. Então, por exemplo, se você trabalha de 8 às 18, né? Se você trabalha de 8 às 18, você já cumpriu o seu turno de trabalho. Cada hora trabalhada das 8 às 18, sendo que você teve 2 horas de almoço, cada hora daquela custa R$10, tá certo? Vamos supor que você esteja num período de final de ano em que a venda esteja muito grande, etc. Aquilo que você exceder essas 8 horas é chamado de hora extraordinária. Sendo hora extraordinária, ela é uma hora mais cara, né? Então, ela não vai custar R$10, ela vai custar R$15, tá certo? Professora, e se essa hora extraordinária for noturna, né? Se for noturna, ela vai ser acrescentada de mais 50%. Então, 50% por ser hora extraordinária e mais 50% sobre a hora extraordinária em termos de hora noturna. Então, essa minha hora, que normalmente custa R$10, se ela for extraordinária, ela vai ser 15. E se essa hora extraordinária for no período noturno, ela vai ser acrescentada de mais R$7,50. Então ela vai custar R$22,50 uma hora extraordinária noturna, se a minha hora normal for de R$10. E se ela for extraordinária noturna, ela vai custar R$22,50. Também tem direito a férias anuais remuneradas com pelo menos um mínimo do terço a mais do salário normal. Então, por exemplo, o que são essas férias anuais remuneradas? Você trabalha de janeiro até dezembro. É o chamado período aquisitivo. Você tem de janeiro até dezembro do ano que vem para gozar suas férias. Você tem um ano para adquirir e um ano para gozar. Vamos supor que você resolva sair em março nas suas férias. Então, no mês de março, você recebe seu salário normal e mais um terço. E mais um terço. Se o seu salário for R$1.500, no mês de março você vai receber R$2.000. R$1.500, que é a sua hora, seu salário normal, mais R$500, que é um terço de R$1.500 a título de férias. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Então, aquela licença da gestante. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Se eu não me engano, são 5 dias consecutivos, tá certo? São 5 dias consecutivos. Não são 5 dias úteis, tá, gente? São 5 dias seguidos. Proteção no mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Tem que ter, tá, gente? Não é feminismo, é porque há um certo desincentivo ao trabalho feminino, principalmente porque mulher tem direito à licença gestante, né? Imagina aí você contrata uma mulher e daqui a pouco a mulher fica gestante, ela fica praticamente 6 meses sem ir ao trabalho, né? Perdão, 4 meses sem ir ao trabalho, porque são 120 dias que ela tem direito à gestante, né? A licença gestante. Mulher normalmente tem filho, aí às vezes precisa sair, que normalmente essas coisas com
filho, de médico, de mãe, de família, isso também recai sobre a mulher. A mulher tem uma jornada dupla de trabalho. E muitos empregadores, eu já ouvi particularmente isso de que, não é legal contratar mulher, não é legal contratar mulher porque a mulher tem filho, né, etc. Eu já ouvi isso de empregador. Então é necessário, às vezes, essa proteção no mercado de trabalho da mulher, tá? Aviso prévio no caso de uma demissão, né, o empregado ele tem o direito de saber de que daqui a X dias ou X meses o empregador pretende demiti-lo, né? Então ele tem direito a esse aviso prévio para que ele possa guardar suas economias, etc. Inclusive durante esse aviso prévio deve ser no mínimo de 30 dias, pode ser por um período maior. O empregador pode desistir de demitir o empregado, tá certo? E durante o aviso prévio, o empregado ele pode sair um pouquinho mais cedo também para procurar um outro trabalho, tá bom? É garantido a ele. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, né? Redução dos riscos. Então, às vezes, o sujeito, ele, por exemplo, atualmente a gente está vendo a situação dos empregados da saúde. Ele tem direito aos EPIs, aos equipamentos de proteção individual. Isso é um direito dele de redução dos riscos inerentes ao trabalho, tá certo? Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Tem determinadas atividades que são penosas, né? São determinadas atividades que são penosas, que são muito pesadas, né? São pesadas, é uma atividade penosa. Vamos pegar aqui uma pessoa que trabalhe em uma pedreira, né? Uma pedreira carregando pedra. Aquilo ali é uma atividade penosa. Uma atividade insalubre, né? Uma atividade insalubre, por exemplo, quem trabalha com produtos químicos, normalmente eles trabalham em situações insalubres, porque inalam muito produto químico. Atividades perigosas, esse pessoal que trabalha, por exemplo, com fiação de alta tensão, é uma atividade perigosa. Então, essas pessoas elas têm um direito a um adicional de, seja por penosidade, insalubridade ou periculosidade. Também é um direito ao trabalhador, está previsto na Constituição, não sei se a gente vai chegar lá, o direito à aposentadoria, e aí essa aposentadoria ela vai variar, porque ela pode ser integral, ela pode ser proporcional ao tempo de contribuição. Isso é um outro assunto. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Isso aqui, gente, essa regra aqui ela foi alterada, tá? Estava lendo aqui, ela foi alterada pela emenda constitucional número 53. Aqui a pegadinha, ó, antigamente era 6 anos, atualmente são 5 anos, tá? Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escola. Então, é um direito do trabalhador colocar o seu filho desde o nascimento até os 5 anos de idade e essa pré-escola ela tem que ser gratuita, a creche tem que ser gratuita, garantida até a criança de 5 anos de idade. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, proteção em face à automação na forma da lei, ou seja, sempre que houver uma possibilidade de uma grande automação, de uma grande mecanização do meu emprego, eu tenho o direito, por exemplo, a que o meu empregador, ele me oferte cursos para que eu possa me inserir nesse processo de automação. Isso me lembra muito a fantástica fábrica de chocolate que o filho do menino que ganhou a fábrica, o pai do menino que ganhou a fábrica, ele trabalhava fechando as tampinhas do creme dental, né? Do creme dental. E aí veio um processo de automação em que a máquina começou a fechar as tampinhas lá do creme dental. E ele perdeu o emprego. Só que aí ele teve como proteção à automação, ele aprendeu a consertar aquela máquina. Então ele passou a ganhar muito mais dinheiro consertando a máquina que fechava a tampinha do que fechando a tampinha, tá? Isso é proteção em face à automação. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, é o seguro de acidente de trabalho, né?